Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar um vídeo bem curto, né, sobre composição de movimentos, né? A gente vai analisar aqui situações em que você tem mais de um movimento acontecendo simultaneamente em um determinado estudo. E a gente vai exemplificar isso aqui de uma forma tal, né, que você vai poder estender para qualquer uma outra situação que você queira. O que apareça para você em alguma questão, beleza? Vamos falar de 3 situações de um barco se movimentando em um rio. Ele vai primeiro descer o rio, tá? Depois ele vai subir o rio e por último ele vai atravessar esse rio de uma margem para outra. Ok? Já adiantei o nosso lado aqui fazendo uns desenhos, mostrando aqui pelo menos as 2 primeiras situações em que nós vamos analisar. E a primeira de todas, o primeiro caso, é um barco descendo o rio, como que está representado aqui. Essas 2 linhas representam as margens do rio. E esse desenhozinho que eu fiz aqui é o barco. O barco vai ter uma velocidade que eu vou chamar de velocidade própria, que é chamada de VB. E o rio está descendo para a direita com a velocidade da correnteza ou velocidade das águas, que eu vou chamar de VC. Tá? Essa velocidade VC da correnteza vai naturalmente ajudar o barco a descer. Então, se alguém estiver na margem do rio, verá o barco andando não com a velocidade própria, né, e nem com a velocidade da correnteza. Quem estiver na margem do rio vai ver o barco descendo com a velocidade resultante, que é a soma do vetor VB mais o vetor VC. Isso é uma representação vetorial, ok? Em módulo, colocando os valores, acho que não há dúvida de que vai ser o vetor VB, o valor de VB, mais o valor de VC, né, já que esses 2 vetores estão os 2 apontando no mesmo sentido. Tranquilo? Então essa é a situação do barco descendo o rio. Vamos lá. O barco tem uma velocidade própria VB, está navegando nas águas de um rio a favor da correnteza, e quem estiver na margem vai ver uma velocidade resultante da composição das duas, que é VB mais VC vetorialmente, e que em valor termina ficando a mesma coisa. Show de bola? Tranquilo, né? Acho que não é difícil isso não, né? Segunda situação, barco subindo o rio. Olha as margens, a correnteza continua para a direita, só que o barco agora está no sentido oposto. E aí agora, o que vai acontecer? A mesma coisa, só que agora a gente sabe que para que esse barco consiga subir o rio, tem que ter uma velocidade maior do que a velocidade da correnteza. A correnteza agora vai atrapalhar ele. De qualquer forma, eu vou escrever que a velocidade resultante do barco vai ser a velocidade dele, própria, mais a velocidade da correnteza. Peraí, Baense, você falou que era uma subtração. Epa, eu não falei nada. Eu disse que isso aqui é uma representação vetorial, assim como naquela situação de lá. Ou seja, para eu fazer essa conta agora, um vetor para a direita e outro para a esquerda, significa dizer que na hora de colocar os módulos dessas velocidades, a velocidade resultante será VB subtraído de VC. Ok? Naturalmente o barco tem que ter uma velocidade maior do que a velocidade da correnteza. Isso aí é bem simples, não tem muita dificuldade não. A gente vai ver depois em algumas questões como é que isso aparece. Beleza? Terceiro caso, vamos agora analisar um barco atravessando o rio. Observe o desenho que eu fiz. Margem, a velocidade da correnteza, e o barco eu vou posicionar perpendicularmente à margem, porque eu quero que ele atravesse o rio no menor tempo possível. Bom, mas como é que você sabe que vai ser o menor tempo desse jeito aí? Simples. Princípio da independência do movimento de Galileu. Galileu disse o seguinte: quando vários movimentos estão ocorrendo simultaneamente ao mesmo tempo, um não influencia no outro. Então pense comigo, se eu quero atravessar no menor tempo possível, eu tenho que posicionar na distância menor que eu tiver entre os 2 pontos. E a menor distância entre as margens é de A até B. Mas ele não vai chegar em B, não é? Velho, óbvio que não. Muito bem observado. Ele não vai chegar em B, não tem problema, ele vai ser arrastado e deve chegar lá pela região de C. Tranquilo? Mas como o Galileu falou, esse tempo de travessia não vai ser influenciado. Já te provo isso aqui, tá certo? Acompanhe comigo. O barco vai ser posicionado assim, vou botar aqui o vetor VB, que é a velocidade própria do barco, ok? Aí, né, deixa eu só facilitar minha vida aqui, botar essa linha tracejada. A correnteza vai empurrar ele para a direita, que está descendo aqui, observe. E no final das contas, o barco vai andar com essa velocidade resultante. Aqui. Fechando aqui um triângulo retângulo. Ah, Baense, quer dizer então que do mesmo jeito que o primeiro e segundo caso, a velocidade resultante, pelo que eu estou observando ali, é a soma de VB mais VC?
bem, Carlinhos? É isso aí, Joe. Nós estamos fazendo a soma vetorial do mesmo jeito que fizemos lá quando ele descia o rio ou quando ele subia. Só que aqui agora os vetores não estão na mesma direção. Ah, certo. Então, se aqui é um triângulo retângulo e VR é hipotenusa, esse trambolho vai virar VR ao quadrado igual a VB ao quadrado mais VC o quê? Ao quadrado. Muito bem. Tranquilo, é assim que a coisa funciona. Tá, mas e aquela história do tempo? Como é que fica? Olha só, eu quero calcular o tempo? Massa, eu vou calcular. Eu vou chegar aqui e vou fazer assim. Ó. Pensando em A até B, a velocidade associada a essa distância é VB. Portanto, eu vou dizer que VB vai ser ΔS entre A e B dividido por ΔT. Lembrando a vocês que VB é a velocidade própria do barco, tá certo? É aquela que ele teria se estivesse ali paradinho, sem água nenhuma correndo. Qual é a outra equação? Eu tenho uma outra velocidade que é VC. Só que repare que VC está associado com a distância de B até C, tá vendo? Então eu vou dizer que VC vai ser ΔS entre B e C dividido por ΔT. Tranquilo? Massa! Então quer dizer que eu posso associar A e C com VR? Sim, com certeza. Então eu escrevo aqui, ó, VR vai ser ΔS entre A e C dividido por ΔT. Olha ali as três equações. Né? Repare que nas três equações eu não precisei especificar o ΔT, porque o ΔT é exatamente o mesmo. Né? E é inclusive a menor possibilidade de tempo na travessia está aqui. Pô, mas esse massa, então quer dizer que se ao invés de eu querer atravessar no menor tempo, eu quisesse percorrer a menor distância, como é que isso ficaria? Bom, aí você posicionaria o barco, né, não perpendicular, você faria ele inclinado. Quando você fizesse ele inclinado para cá, a correnteza iria empurrar você para a direita, tá? E você teria uma velocidade resultante perpendicular à correnteza. E você chegaria no ponto B. Mas aí, claro, o tempo seria maior do que o que a gente encontrou ali. Tranquilo? É assim que a coisa funciona. Como eu disse antes, é uma representação em barco, descendo ou subindo o rio, atravessando. Mas isso serve, por exemplo, quando o avião está voando em altitudes muito grandes com correntes de ar, que podem ajudar ou atrapalhar o movimento, ou podem desviá-lo de sua trajetória. Tá? Isso aqui acontece, por exemplo, quando você está subindo a escada rolante, ou melhor, desculpe, descendo a escada rolante, e você, ao invés de esperar a escada te levar, você vai descendo junto. Claro que em relação ao chão você anda com mais velocidade. Se você for subir e ela estiver descendo a escada rolante, vai ser uma subtração. Né? E aí você tem várias situações que você pode analisar com isso aí. Tranquilo? Vamos fazer algumas questões aqui, né? Pelo menos aí umas 2 ou 3, para poder ilustrar isso na prática. Valeu? Show de bola! Vamos fazer as questões. Vamos fazer 2 questões aqui para ilustrar, né, um pouquinho essa composição de movimento. Dá uma lida na questão que vai aparecer aí agora para você. Essa questão diz que a correnteza de um rio tem velocidade de 3 metros por segundo, tá certo? Em relação às margens. E um barco que se movimenta com velocidade constante de 5 metros por segundo, essa é a velocidade própria dele, né, em relação à água, atravessa o rio em linha reta, indo de um ponto A para o ponto B. Então, peraí, ele atravessa em uma linha reta, indo de um ponto A para um ponto B, tá aqui em cima. Tá? Sabendo que a direção AB é perpendicular à correnteza, né, qual é a velocidade do barco em relação às margens? Aí vem aquilo que eu falei na aula, durante a teoria, que esse tempo de travessia não vai ser o menor tempo, porque ele vai atravessar a segunda distância de A para B. Para fazer isso, ele tem que posicionar o barco inclinado, em direção a um ponto C lá na frente. Ou seja, na hora que ele posiciona o barco desse jeito, né, a velocidade própria dele, VB, a correnteza que está para a minha direita aqui, vai empurrá-lo para a direita, naturalmente. Aqui é a velocidade da correnteza. E a velocidade resultante termina sendo aquela que vai fazer com que ele vá do ponto A até o ponto B, que é o objetivo dele. Então aqui agora o objetivo não é atravessar no menor tempo, é atravessar a segunda menor distância que está ali, ok? Ainda assim, continuamos dizendo que o vetor VB mais o vetor VC vai dar VR. Isso é fato. VR vai ser a soma de VB mais VC. Só que aí, quando eu for transformar isso aqui em módulo,
Repare que quem é a hipotenusa é VB e não VR. VR e VC são catetos. Ou seja, VB ao quadrado vai ser igual a VC ao quadrado mais VR ao quadrado. VB ele falou que é 5 ao quadrado, VC é 3 ao quadrado, VR ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, menos, isso aqui é 9, igual a VR ao quadrado. Isso aqui vai dar 16, portanto, VR vai ser raiz quadrada de 16, desde que eu faço 4. Ou seja, esse barco vai ter uma velocidade resultante. Quem estiver na margem vai ver ele andando com 4 metros por segundo em direção perpendicular à correnteza e ele vai chegar em B. Mas, repito, não é no menor tempo. Tranquilo? Vamos em frente, que atrás tem gente. A segunda questão fala pra gente que um barco tem velocidade de módulo 6 metros por segundo. Acompanhe aí na imagem. E continua dizendo assim, ela está orientada perpendicularmente às margens do rio, que tem a largura de 200 metros. Eu já posicionei o barco aqui, a velocidade própria do barco é de 6, já vou posicionar ela aqui, observe, tá certo? E está perpendicular às margens e a largura do rio é de 200 metros. Ele vai sair de X, mas ele não vai chegar em Y, ele vai chegar em Z, ou seja, ele vai ser arrastado pela correnteza, que a questão diz tem velocidade de 4 metros por segundo. Então a velocidade da correnteza vai fazer isso aqui com o barco, está aqui VC, ok? E aí, naturalmente, ele vai ter uma velocidade resultante que vai jogar ele até o ponto Z lá em cima, VR. A pergunta é qual é a distância entre Y e Z que ele chamou de D? Vamos direto para a pergunta. Se a distância é D entre Y e Z, isso aí vai estar relacionado com VC. Tranquilo? Porque é VC que puxa ele de Y até Z. Então eu vou dizer que VC é D, que está ali, dividido por ΔT. Conclusão, D vai ser o produto de VC vezes ΔT. Eu já sei VC, VC vale 4, mas eu não tenho tempo. Mas observe, o barco está posicionado de maneira a fazer a travessia no menor tempo. Princípio de Galileu. Então eu posso calcular esse tempo com outra velocidade conhecida. Qual é a outra velocidade conhecida? A velocidade própria do barco, que está associada com que distância? 200. Então eu dou uma paradinha ali e venho pensar no barco. Acompanhe comigo. VB é igual a L sobre ΔT. L é a distância, a largura do rio. Eu sei que VB vale 6, eu sei que L vale 200, dividido por ΔT. Conclusão, ΔT vai dar 200 sobre 6. Simplificando isso aqui, 100 sobre 3, eu não vou fazer a conta, deixa quietinho, segundos, tranquilo? O que é que eu faço com esse troço aqui agora? Eu substituo aqui. Quando eu substituir ali, essa conta vai ficar D igual VC, quanto é VC? 4, que multiplica o tempo que eu acabei de encontrar, que é 100 dividido por 3. Então aquela distância termina sendo 400 sobre 3 metros. Essa é a distância rio abaixo que ele foi arrastado. Tranquilão? Então é isso aí, um vídeo bem curto para a gente falar sobre composição de movimento. Aí o resto agora é fazer questão. Tamo junto, qualquer coisa, manda um e-mail, manda um direct, que eu estou te ajudando. Beleza? Física Bala, Henrique tem Piranha, Macaco Esperto, bebe água de canudinho. Não esquece de se inscrever no canal e curtir os vídeos. Valeu, fui!